Fala pessoal, já é quase março e eu estou aqui para fazer um vídeo de resumo do que eu zerei nesse ano de 2023. Não lancei muitos vídeos, é verdade, mas lancei alguns vídeos dos jogos que eu zerei e dos outros que eu zerei e não lancei vídeo, eu não fiz por achar que não acrescentaria muito a conversa. Então, sem mais delongas, vamos aos jogos que eu zerei em 2023, começando com High on Life. Com várias piadas sem noção, bem na linha Rick and Morty, o humor ácido de High on Life está presente por toda a aventura. Além de uma jogabilidade boa, boa variedade de armas e segredos interessantes, o jogo é desafiador, bonito, vale muito a pena. E é muito legal a interação entre você e as armas, que são vivas. Zerei pelo Cloud do Game Pass. Na época eu não tinha um PC nem razoável, então me salvou. Metal Gear Rise Revengeance. Eu zerei em um perfil errado no meu Xbox 360. Só que eu peguei tanto gosto pelo jogo que eu zerei novamente no meu perfil principal, no correto, que está ligado no que eu uso no Game Pass. Excelente jogo, curto, mas suficiente. Não enrola com o conteúdo para inflar o tempo do jogo, tem um bom desafio que exige que o jogador se supere. Hack and slash de alto nível. Raven Dust, jogo divertido que é uma clara homenagem aos jogos clássicos da série Resident Evil. Não é um survival horror dos bons por ter um visual fofinho, na minha opinião, e isso acaba tirando boa parte da atenção, né? Então o horror passa longe com isso, mas a luta pela sobrevivência é divertida, com enigmas no estilo dos jogos clássicos da Capcom, arquivos espalhados pelos locais que ajudam a contar a história, economia de munição e gerenciamento de itens, com uma certa colher de chá por poder salvar quantas vezes quiser. Só o final que eu achei decepcionante quanto ao desafio, mas no geral, mesmo sem gerar medo, me passou algo próximo da atmosfera dos Resident Evil clássicos. Recomendo também. Dead Space 2. Apesar de ser medroso quando o assunto é jogo de terror, já joguei muitos e posso dizer que Dead Space 2 é um dos melhores jogos que já joguei. Jogabilidade muito boa, arsenal interessante, uma variedade de monstros aumentada. Teve um certo acréscimo de alguns monstros diferentes em relação ao primeiro. Um jogo melhor que o primeiro em quase tudo, exceto, talvez, na história. O que não torna o jogo ruim. A história tá ali, é operante. Ótimo jogo. Esse daí eu também zerei pela Cloud no Game Pass. E outro jogo que zerei pela nuvem, no Game Pass, foi Dead Space 3. Depois de jogar Dead Space 2, jogar o terceiro jogo me permitiu comparar melhor os aspectos do jogo, aspectos entre eles. Dead Space 2 tem uma história interessante e o terror na medida certa. No 3, o jogo foca na ação. E o salto de tempo na história me fez não sentir muito o peso de alguns acontecimentos. Não achei a história ruim, apesar de algumas ressalvas. O foco na ação ainda deixa o jogo divertido, e a variação de cenários é um ponto que é superior aos anteriores. Recomendo. The Order, 1886. Curti a história, raras partes de gameplay, mas que respondem bem. O problema é que, além de raras, quando enfrentamos os lobisomens a dificuldade praticamente não existe. E isso decepciona, porque eu pensei que poderia ser a parte mais tensa do jogo. Então, como um jogo, é um ótimo filme com uma história muito legal. Só poderia ter mais partes em que a gente joga de fato. The Last of Us, jogaço. Ótima história e personagens. Alguns raríssimos momentos a quebra de imersão por decisão de roteiro, mas não diminuem a qualidade da obra. Jogabilidade precisa e de fácil compreensão. O que mais eu posso falar do que já foi dito na internet, né? Um excelente jogo. Mafia 3. Missões repetitivas deixam o jogo cansativo, mas a jogabilidade é agradável, tanto nos combates quanto dirigindo os carros, aliada à história que me fizeram ir até o final, fizeram com que o saldo ficasse positivo para mim, ainda mais com as missões secundárias adicionadas pelas DLCs. Entre os jogos da série, esse para mim fica em segundo, com o primeiro jogo sendo o meu preferido. The Last of Us Part 2, uma evolução natural em relação ao primeiro, tanto em jogabilidade quanto narrativa. Mecânicas novas adicionam opções para quem gosta de ação e quem gosta de ser furtivo. Motivação, desenvolvimento da campanha e resolução complementam essa excelente obra. Há muito cuidado com os detalhes, mesmo aqueles que, por serem até detalhes e não fazerem parte direta da história, talvez passem despercebidos, mas alguns temas e elementos do mundo do jogo poderiam ter maior profundidade. Dito isso, um dos melhores jogos que já joguei na vida.
Little Nightmares, jogo curto e divertido, pouco mais de 4 horas e uma tensa aventura em um mundo que apenas mostra várias situações e nos deixa o papel de deduzir o que acontece. Algumas coisas são óbvias, outras nem tanto. Jogabilidade agradável e dificuldade desafiadora, mas justa. As DLCs adicionam mais informação sobre o mundo e respondem algumas dúvidas. Como eu achei esse mundo interessante, acabei impactado, e há desafios mais elaborados do que na campanha principal. Recomendo. Man-Eater. Terminando o ano com um jogo muito divertido, jogabilidade muito boa, fácil de aprender e relativamente fácil de dominar. Acho que só peca na variação de missões, nas modificações do tubarão, mas a jogabilidade é tão agradável e tudo é tão aloprado que não chegou a me incomodar. Baby Shark pistola em seu maior nível. Becomes the hunted. That's the one what took my hand, all right. Get yourself ready, boy. Então é isso, pessoal. Esses foram os jogos que zerei em 2023. Quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu estava terminando Red Dead Redemption no 360. E nesse momento eu já zerei ele. Então, ele ficará para o final desse ano. Prevejo que esse ano vai ter muito jogo de luta na retrospectiva. Como não sou um grande conhecedor do gênero, não sei se farei vídeos separados sobre todos que terminar, mas tem alguns que tenho intenção de falar sobre, com mais detalhes. Lembrando do ponto de vista de alguém que é mais leigo sobre o assunto. Mas enfim, olhando para trás, parece que o ano passou num piscar de olhos. Por outro lado, se tem alguma coisa que 2023 não foi, é tranquilo. Mas aqui estamos, sobrevivemos. Que esse ano de 2024 seja um ano melhor, que possamos lidar com essas mudanças climáticas e que no que for possível pra gente, que consigamos fazer nosso melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa essa demora em lançar vídeos, mas é complicado pra mim. Agradeço quem assistiu o vídeo todo. Grande abraço e até mais.